Então, hoje veremos na aula 5, que eu denominei como os herdeiros de Confúcio, o período de transformação que a Coreia no reino Joseon vai atravessar dos séculos 17 e 18. A gente tem que primeiro considerar o contexto internacional que se insere o reino de Joseon. A reclusão do shogunato japonês a leste e a oeste e norte ao estabelecimento de uma nova dinastia Manchu, a Qin, que vai ser denunciado pelos coreanos confucionistas como impuros ou bárbaros. Então aí você tem um natural isolamento do reino coreano durante esse período. Eu trouxe aqui essa belíssima pintura, de Chin Yu-bok, já no final do século XVIII, que retrata uma dança xamanística de duas mulheres com duas espadas. Eu acho que isso já reflete também a efervescência cultural que a sociedade coreana atravessa no final do século XVIII e início de XIX. Apesar de ter uma exceção problemática, haverá prosperidade das classes mercantis, haverá certa mobilidade social decorrente dessa prosperidade. Mas os valores conservadores vão ainda se manter, principalmente sobre as mulheres e os filhos ilegítimos com relação à herança. Haverá também tragédias. Um príncipe ele vai ser morto, inclusive, pelo pai, pelos excessos de raiva que ele tem, e eu vou mostrar tudo isso ao longo da aula. Então, como é que se situa o reino de Joseon? Você teve um período aí, primeiro, de várias invasões e vindos dos povos do Chujin no norte e dos Manchus, E depois que esses povos, os Manchus, eles conquistam Pequim, tomam o Império do Meio, há alguns conflitos na fronteira norte do reino de Joseon, mas estabelece-se depois, com o tempo, algumas fortalezas e o limite ao longo do rio Yalu e o rio Tumen. Tem tanto que tem até um monumento erguido em 1712, um monumento de fronteira, que remete até às origens da nação coreana em torno do Monte Baekdu. Claro, os debates vão acontecer ainda, debates e efervescências na sociedade de Joseon. Por exemplo, durante o reinado do rei Hyochong, por exemplo, isso já de 1649 a 1659, haverá vivos debates entre os letrados, entre os letrados confucianos, sobre os rituais apropriados a respeito do período de luto dos ancestrais, o chamado Jiza. E, na verdade, que parece ser uma coisa trivial, esses debates eles vão provocar vivas discussões, Porque, na verdade, é uma das coisas mais fundamentais do confucionismo, apresentar a lealdade do filho diante dos seus ancestrais. E isso vem obrigações dos encargos fúnebres, e de luto. Então, alguns desses letrados eles achavam que 3 anos de luto seria suficiente, diante da morte de um de seus familiares. Outros vão argumentar apenas 1 ano como apropriado. E esses debates vão se polarizar em torno de 2 figuras da classe Yangguan. Um deles vai ser o da esquerda, que vai ser o Song Si-yo, que vão ser referidos como os ocidentais, contra aqueles chamados sulistas, liderados por Hyomok, que achavam que os encargos mais fúnebres deveriam ser mais breves, ao contrário dos ocidentais. E o impacto dessa controvérsia vai se amplificar para toda a sociedade coreana na segunda metade do século XVII. Isso, claro, os questionamentos já estavam promulgados nas leis, do Gyeongguk Daejeon, desde o fim do século XV,
E isso envolve o papel da família, a responsabilidade dos filhos e heranças, né? Então temos um problema aí de definição de qual que é o primogênito, quais são as possibilidades de herança familiar também. E era entendido por esses textos confucionistas que os antepassados são responsabilidade apenas do primogênito, né? O Jeonja. E só a ele cabia a herança. Então, mas na prática coreana, o que aconteceu é que era mais igualitário, né? A herança familiar era dividida entre todos, filhos e filhas, e a cerimônia de respeito aos ancestrais cabia a todos uma base rotativa. Essa era a prática. Mas os problemas começaram a se tornar cada vez mais evidentes no século XVIII, né? Porque tinha algumas famílias poderosas começaram a questionar esses costumes nos tribunais coreanos. Então, se a herança cabia por direito e tradição ao filho mais velho, por que os outros filhos teriam os encargos e cerimônias dos falecidos? Por outro lado, se a herança fosse dividida, por que a responsabilidade fúnebre era exclusiva da primogenitura? Então, alguns começaram a questionar isso. Questionaram se filhas deveriam fazer parte das heranças, né, de que essas inovações e costumes era sinal de que a nação tinha sido degenerado, de acordo com alguns mais ortodoxos, do caminho dos sábios confucianos da antiguidade. Então, as implicações vão começar a afetar o recebimento de propriedades, né, de famílias das famílias para as filhas, por exemplo. Que, por exemplo, já passam a ter, alguns começam a passar a ter direito apenas a um terço da herança, e depois de algum tempo, inclusive, de nenhuma parte da herança para as filhas, né? E a partir desses textos de espólio e de patrimônio dos séculos 17 e 18, indica que as mulheres nem teriam mais responsabilidade a respeito das obrigações funerárias, né? Aliviando-as também e também privando-as dos direitos, né? Nas gerações subsequentes, isso vai afetar o processo de herança para os filhos, e vai ser entendido que apenas os filhos masculinos teriam direito à herança familiar, né? Então vai provocar isso uma tendência de adoção em caso de inexistência de um herdeiro legítimo, apenas a privilegiar aí o filho masculino. Então adotava-se em suma um primo, né, umas vezes, ou um sobrinho, ou alguém próximo da linhagem para manter a tal prática, né, baseado na legalidade. E até a segunda metade do século XVII, os herdeiros poderiam vir da família maternal ou paternal, mas isso vai ser cada vez mais patrilinear na história coreana. Então, até diante disso, os casos de adoção chegam a 15% da população coreana, né, apontando a escala e o massivo costume da adoção. Então, as repercussões desses debates começam a afetar a esfera civil, né, da sociedade coreana. E outros aspectos dessa atitude patrilinear vão ter outras repercussões. Então, noivos recém-casados deveriam agora mudar para a família do noivo, depois de presentear o dote de casamento. E na nova família, a noiva, sua família e suas filhas perdem todos os direitos de herança, até mesmo o uso de sobrenome, né, que era sempre originado do elemento masculino da família, visando assim resguardar os direitos de herança. Então, nesse sentido, sobrenomes começam a predominar em várias vilas e localidades coreanas. Por isso que a gente tem uma quase que homogeneidade hoje de nomes familiares pela Península Coreana, até os dias de hoje, né, como Kim e Pak. Então, e esse costume era ainda mais corrente entre famílias aristocráticas dos Yambans, né? E famílias mais simples, eles emulavam as classes superiores, visando ligar-se a famílias poderosas e influentes. Então, por esse motivo que os documentos genealógicos, eles começam a revelar, e são importantes no século XVIII, eles tinham o objetivo de justificar a linhagem patrilinear de direitos de herança e posse, né? Por isso que eles eram tão bem documentados. Eles apresentam esses documentos somente as descendências masculinas, com quase nenhum detalhe das esposas e filhas, que em casos sequer são registrados com o sobrenome da família do noivo, né? Então a gente tem casos, a maioria dos casos das mulheres é referida apenas como esposa de, ou mãe de, ou filha de, né? E clãs e famílias coreanas, em outras palavras, elas passam a adotar um sistema conservador estritamente patrilinear, né? E membros da linhagem feminina eram ignorados ou escassamente registrados. Você teve caso que era comum também de descendentes de filhas de eminentes membros de uma família, sequer considerar elas, as suas filhas, descendentes, como netos, né? E referindo apenas eles como
Oisun, né, que é como se fossem netos de fora. Então, essa estruturação familiar societária coreana, de heranças, adoções, casamentos, genealogias, vai refletir o quadro de mudanças que estava vindo desde o século XV até o século XVIII. E toda essa base ideológica veio de um renascimento do confucionismo, né, na época da Coreia, né, o neoconfucionismo. E outro aspecto também que se dá na sociedade são as pressões populacionais, que a Coreia começa a sofrer com o crescimento vegetativo ao longo do século XVII, né? Chegando, claro, nesse período a um ponto de saturação e empurrando os limites da produtividade da terra, né? Claro que isso vai haverá consequências sociais e também consequências sobre essas questões referidas aí, familiares, de herança e até de clãs. Subjacente a isso, temos o cenário internacional, né? Então, voltando aqui aquele primeiro quadro, temos a queda da dinastia Ming, que tinha forte ligação com o reino Joseon, no meados do século XVII. A China, sob uma nova dinastia, ela começa se afasta do reino coreano, né? Mesmo porque os letrados Yanbans começam a enxergar esses manchus como bárbaros e incultos, né? Então, a Coreia dos Joseon, na verdade, começa a se considerar como os verdadeiros herdeiros de Confúcio, né? E isso vai orientar toda a sua série de reformas sociais e políticas no século XVII e XVIII. Então, no plano político interno, haverá uma certa estabilidade no século XVII e XVIII, né? Temos até, inclusive, somente 3 soberanos ao longo desse período, né? Um deles vai governar quase 15 anos, 45 anos, o Sujong, e depois vai sucedido brevemente por Gyeongjong, né? E depois o seu sucessor Yeongcho por 52 anos, né? Esse talvez o mais longevo da dinastia aí, do Joseon. E Yeongjo, esse último, ele vai provar ser qualidades notáveis no trono, né? Haverá um esforço dele de reformar o sistema de tributação do reino, né? Governar pela ética confuciana e minimizar ou reconciliar a luta entre as facções políticas, principalmente entre os Yanbans, quando ele institui a política da harmonia magnífica. Apesar dessas virtudes, né, apresentadas, o reino de Yeongjo vai ser marcado por 2 eventos dramáticos, né? Um deles, nem tanto, que vai ser quando ele sucede o seu meio-irmão anterior, o Gyeongjong, que tinha morrido sob circunstâncias suspeitas em 1724, então logo antes de ele chegar ao poder. Mas o caso nunca vai ser esclarecido e provado, né? Agora, o segundo vai ser mais dramático, porque Yeongjong tinha 2 filhos e herdeiros, né, que se revelaram muito limitados e incapazes a assumir o trono do reino. Um deles vai morrer novo e o outro vai ser conhecido como Príncipe Sado, né? E Sado, tem um retrato dele aqui que eu busquei, vai se mostrar cada vez mais instável com as suas obrigações como príncipe regente. Isso diz que ele tinha um transtorno mental, um comportamento mercurial. Ele descarregava com violência sua frustração sobre subordinados, né, e sobre suas esposas, etc. Umas vezes resultava até em mortes. E seu comportamento era também lascivo, né? Frequentemente escapava às noites, umas vezes até escapou para a cidade de Pyongyang para a noite em 1761. Então, Yeongjo, seu pai, determinado para retificar o comportamento de seu filho, ele tentou instilar nele o conhecimento dos clássicos confucianos e das virtudes confucianas, né? E depois de anos de esforço infrutífero, o monarca então decide extremar as atitudes, visando o respeito e a continuidade dinástica, e decide então dar uma dura reprimenda física no seu filho, eventualmente até que vai resultar na sua morte. Então,
o monarca Yongjô, ele na verdade tinha visto um neto que de fato vai se tornar seu sucessor e estava à altura das expectativas, que seria o Jeonjo, né? Então a morte de Sado ele vai ficar gravado para a posteridade conforme os relatos da sua esposa, né? A princesa Haegyong, né? E as memórias de Haegyong, determinado dia, Yongjô vai se vestir seu uniforme militar, vai para o palácio de seu filho em agosto de 1761 e o monarca vai exigir promessas de retidão do seu filho, mas ele logo, o Sado logo explode em contrariedade. Yongjô depois pede a Sado conservar a honra da família e que cometesse suicídio, né? Porque o valor confuciano preza, acima de tudo, a suprema lealdade filial e obediência aos superiores. Então, novamente, Sado recusa esse pedido. Então, o rei chama os guardas, tranca o príncipe num baú de madeira, de arroz, que é mais ou menos parecido com esse aqui. E 8 dias depois, dentro, confinado assim, Sado veio a morrer. E com isso, foi evitada a morte de um membro da família real por derramamento de sangue e contato corporal, conforme ditava a tradição coreana. Então, um caso bastante dramático aí de como se dá a sucessão de acordo com os relatos dessa princesa. O século XVIII ele vai testemunhar também a ascensão de outras classes, né? Até entre os literatos, entre outras correntes ideológicas desses literatos, né? Que eram mais marginalizados e não tão influentes nos cargos do reino de Joseon. Esses, por exemplo, tinha alguns que começavam a defender reformas do pensamento neoconfuciano como buscando mais as questões ritualísticas e metafísicas. Agora, outros vão surgir na escola de Silhak, que é, na verdade, um aprendizado prático, né? Que tinha se baseado nas escritos de Yi Haiyong-won, né? E Yi Ik. E esses estudiosos vão propor uma reforma ampla das práticas e normas confucianas que tinha estruturado o governo, né? E o primeiro, o Yu, ele vai enfatizar um novo sistema de seleção e recrutamento nas instituições educacionais, que os exames deveriam ser mais focados em assuntos administrativos práticos e não apenas se basear em obras clássicas confucianas. Então, apesar de ser popular entre os críticos inovadores, essas reformas não vão ser implementadas no sistema coreano, né? Inclusive, eu trouxe a figura aqui que foi feita por um artista chinês, o Hu Bing, que acredita-se que tenha sido o de Gin Yuk, né, que também foi um notável pensador neoconfuciano da época. Bom, apesar dessas mudanças, o sistema ele tendeu a preservar as tradições, né? Então, o rei Jeonjo, aquele neto do preterido do Yongjô, que eu relatei, né? Ele, em 1776, ele vai criar uma academia real, a Kyujankak, nas dependências do jardim secreto do seu palácio real, né? E para aconselhar ele chamou um eminente membro da escola Silhak, né? Então, que é o Jong Yakyong, ou conhecido como Dazan. E Dazan, ele se vendo no cargo, ele passa a implementar o ensino, conhecimento científico e técnico ocidental, né? Especialmente a engenharia civil, que ele era fascinado e curioso. Isso vai se dar num contexto já em fins do século XVIII, pela crescente presença de estrangeiros na China, que deu acesso às obras e estudos ocidentais por meio de representantes letrados coreanos na corte em Pequim. Então, talvez o maior legado de Dazan vai ser a sua, primeiro, a ativa supervisão de construção de engenharia civil e da construção do forte de Hwaseong, em Suwon. Terminado em 1796, que vai ter uma forte influência dos novos conhecimentos científicos da engenharia civil da época. Também na sociedade haverá mudanças, né, além de outras áreas. Então, no final do século XVII, houve um crescimento das atividades comerciais e é interessante que isso também se observa no Japão depois, né, as classes mercantis nas regiões meridionais do Japão também ascendem, né, e as trocas comerciais geralmente eram em natura, ou seja, em escambo,
começa a ter então um impacto de reformas monetárias e tributárias, né? Ligados aos mercados, estradas e portos começam a amplificar os acessos e mercadorias de troca, começa a alcançar as origens produtivas, né, no interior e projetando para o exterior. A moeda vai dinamizar as transações comerciais, né, e aumentar o poder de tributação do Estado. Então, nesse sentido, grandes centros comerciais começam a se estabelecer, né, como em Kaesong, Pyongyang, Uiji, Tongnae, né, então, todas essas projetadas aí para o mercado japonês ou mercado chinês e além mar. Antes, no século XVII, a atividade comercial tributária era feita em bases de campo, como eu falei, né, em bens como arroz, tecidos, ouro, pele até ginseng. Em 1678, o governo então decide fabricar moedas padronizadas de cobre, baseadas no sistema chinês, né? Como, claro, um sistema independente, mas inspirados no sistema chinês. E, eventualmente, em fins do século XVIII, essas trocas monetárias começam a se consolidar de forma soberana. Né? Então, o valor da moeda passa a ser medido, a ser o valor da medição das riquezas e tributação a ser taxado. Né? E as taxas começam a ser calculadas não mais nas dimensões das propriedades de terra, mas na sua capacidade produtiva. E é muito interessante que também isso, no início do shogunato dos Tokugawas, o Hideyoshi, antes desse shogunato, do Ieyasu, ele também tinha reorganizado as terras, e depois vai ser padronizado o sistema no Japão, no início do século XVII, em termos de produção de arroz, né? E não da extensão das propriedades, né? Claro, e aí cada propriedade era classificada de acordo com a fertilidade de cada unidade, né? Em 5 níveis aí naquele caso. E essas reformas vão ser parte de uma reforma ampla no fim do século XVII, que era chamado de Taedong, que é buscar padronizar e simplificar os impostos. Então, em meados do 18, o sistema obrigatório de trabalho agrário, que era semelhante à colveia, né, foi revisto e as horas de trabalho foram uniformizadas e tornadas mais justas. E devido a essas reformas, a indústria artesanal então prospera, né? E a arrecadação tributária vai ampliar, matérias-primas e produtos agora podem ser comprados com moeda e gerando crescimento no mercado privado interno, que vai desde armas, mercadorias diversas, serviços e roupas, né? O trabalho artesanal passa a contratar mais funcionários remunerados, né? E assim como nas minas de mineração, que passam para as mãos privadas desde fins do século XVII. E um mineral em particular vai prosperar enormemente, né, pela demanda do mercado chinês em terras coreanas, que vai ser a prata. Na agricultura, você tem também crescimento do rendimento das plantações, principalmente do arroz, com a introdução de novas técnicas e espécies mais produtivas e resistentes a pragas e ao clima, né? Com isso, a população coreana aumenta, né? Tem estudos que estimam que em meados do século XVII, a totalidade coreana era em torno de 8 a 9 milhões e pula para 13 a 14 milhões em meados do século XVIII. Mesmo apesar das frequentes epidemias de malária, sarampo, varíola, assim como fome decorrente de surtos e quedas de colheita. Então, a sociedade coreana, no geral, ela vai ser bastante estratificada, conforme os preceitos confucionistas, né? A mobilidade era muito incomum, né? No topo, além do rei e da sua família, existiam os Yangbans, e logo abaixo você tinha a pessoas de classe média ou classe do meio que vão começar a surgir e inchar com a urbanização, né? Que vão ser os Chungin. E abaixo seria os Yangin, o Yangin, ou você vai ter os plebeus, né? Ou os Sangmin, e depois você vai ter os Jomin, que vão ser as pessoas vulgares ou pessoas comuns, que também vai incluir os servos e escravos, que são os nobis, né? O interessante é que os plebeus poderiam, teoricamente, prestar os exames de admissão à classe dos letrados, né? Mas os custos e o tempo de dedicação de admissão era proibitivo, né? E mesmo assim, se esse fosse aprovado pelo talento, pelo mérito, ele ainda tinha que fornecer sua linha genealógica, né? A qual
a família plebeia quase não tinha registro para provar. Então era ainda muito estratificado e imóvel a sociedade coreana. E o que vai provocar a mudança vai ser a prosperidade dos mercados de cidades, né? E até entre os escravos nobis, após as guerras contra os japoneses, manchus, isso ao longo dos séculos 17 e 18, muitos se viram libertados por terem prestado serviço militar nesses conflitos, né? E teve uma série de leis que foram implementadas entre 1669 e 1731 que libertavam os filhos de mães comuns, mesmo se o pai fosse um nobi, né? Então isso com o tempo vai diminuir consideravelmente os escravos e servos da sociedade coreana ao longo dos séculos 18 e 19, com o fim do oficial do escravo vindo somente a ser decretado em 1894. Então, apesar dessas mudanças, a classe Yanban vai tentar se manter os privilégios e exclusividades, né? Porque ao contrário da China e de outras nações do leste asiático, a Coreia de Joseon ele vai discriminar aqueles nascidos de esposas secundárias ou concubinas, né, chamados de soja. E essa singular discriminação tinha iniciado desde o início do século XV, porque o regente, o Taejong, ele tinha lutado pelo trono contra o seu meio-irmão, então ele quis discriminar seu meio-irmão. E assim já começou a ter uma tradição real de que apenas uma esposa oficial para efeitos de herança ao trono existiria, né? Embora as relações extramaritais fossem liberadas aí pelos regentes, né? E isso vai ser estendido para as classes privilegiadas da sociedade, como os Yanbans. Então, considerando que as sojas, né, as concubinas ou esposas secundárias eram excluídos dos direitos de família, esses filhos ilegítimos não poderiam provar assim sua linhagem genealógica e assim, portanto, impedidos de assumir postos oficiais, mesmo que fossem aprovados nos exames de admissão. A prosperidade da economia coreana, como eu falei nos séculos 17 e 18, vai dar aumento e prosperidade da classe mercantil, de plebeus, que eventualmente poderiam, diante da riqueza, né, de alguns, casar com membros de famílias Yanbans e se inserir na linhagem genealógica, possibilitando assim acesso aos exames de admissão aos cargos oficiais, né, que é os Kwago. E por consequência disso, na virada do 18 para o século 19, a classe Yanban, que era estimada em torno de 10% da população, aumentou para mais de 50% já aí ao avançar ao longo do século XIX, né, do fim do século XIX. Houve também notável inchamento de classe média, dos Jungin, né? Jungin, que vai ser médicos, advogados, astrônomos, intérpretes, pequenos burocratas, né, professores, depois até jornalistas, etc., artistas mais influentes. Isso vai se dar então num contexto de urbanização, né? E com as sojas não conseguindo adentrar, claro, a classe Yanban, que era bastante ossificada, a não ser casamentos por meio de fortunas, né? E foram, inclusive, essa classe média, os Jungins, que foram os maiores defensores das novas ideias advindos do conhecimento ocidental, que vai se tornar evidente ao longo do século XIX, né? Tentativas de reforma e incorporação desses novos valores ou do conhecimento ocidental. Esse dinamismo também vai se refletir nas artes, né? Vai dar um período até de efervescência no reino de Joseon, né? Existiu uma figura intelectual que foi o Hyo-gyeong, o escritor e poeta talentoso, que nas suas linhas ele vai buscar combater os vícios e privilégios das tradições confucianas coreanas, né? E dizem que ele foi o autor do clássico, a história de Hong Gil-dong, né? Que o personagem principal, que era um soldier, né? Ou seja, era um filho ilegítimo de uma concubina ou esposa secundária, ele luta em anseio por justiça inspirados numa figura heróica do século XVI. Outro ator vai ser o Bak Ji-won, que vai expor a hipocrisia dos Yanbans nos seus livros, né, em formas de sátiras, que vai contar as experiências amargas das classes mais humildes, até de comerciantes, frente às arrogâncias dos letrados, né.
E esse livro teria grandes consequências para a literatura coreana, porque foi um romance escrito em Hangul, né, já num alfabeto coreano, e não mais na forma tradicional do uso dos caracteres chineses, que seria o Hanja, né? E uma desses romances escritos que vai ter grande popularidade, inclusive até os dias de hoje, vai ser um de autoria anônima, vai ser a história de Jun Hyang. E Jun Hyang vai contar as paixões de uma filha jovem, de uma concubina, para um membro Yangban de uma tradicional família de magistrados, né? E as linhas mais comoventes desse romance mostram a lealdade e integridade da jovem frente às inconstâncias do amado e das pressões conservadoras da sociedade coreana. No final, eles se casam, refletindo os ventos das mudanças que estavam tomando conta da sociedade de Joseon em fins do século XVIII. Né? E essa história, inclusive, vai ter larga repercussão até no teatro coreano, né? o teatro Pansori. O século XVIII também vai ser testemunha de um renascimento cultural coreano nas outras áreas, né? Novas tendências, escolas de filosofia e literatura vão ecoar a mudança dos valores e questionamentos na sociedade. Nas artes, por exemplo, a pintura coreana passa a enfatizar o retrato de paisagens coreanas em vez daquelas, por tradição, copiadas de paisagens do sul da China, que tinha se tornado quase que um cânone desde a dinastia Song da China do século X. E um dos mais celebrados nesse veio vai ser o Cheongsong, que vai retratar a beleza única, por exemplo, das montanhas de diamante, né, e de outras paisagens naturais coreanas. Trouxe aí um exemplo do retrato do artista, né? E outro vai ser o Kim Hong-do, ou Dan-won, né, que vai ter pinturas sublimes, né, de cunho realista, realizados no final do século XVIII. E além dos retratos oficiais dos membros da realeza da dinastia Joseon, ele vai retratar com delicadeza as cenas cotidianas. Isso vai ser de cenas comuns da natureza, de mulheres comuns, trabalhadores e estudantes. E isso talvez então seja o maior ponto de virada e de inovação que a Coreia vai apresentar, enfim, nessa mudança do século XVIII para o século XIX. Né? Bom, em suma, o que temos visto aqui, então, na aula de hoje? Primeiro, privilegiamos mais as questões até um pouco menos política. Por quê? Porque haverá já uma consolidação do reino de Joseon. A consolidação se dá numa incorporação dos neoconfucionistas, que se sustentam nesses letrados aprovados nesses exames que é o Kwagô. Esses privilegiados, muitos vêm de famílias exclusivas, que são os Yangbans. Mas há possibilidades, seja por dinheiro, por casamentos com prósperas famílias mercantis, de entrarem nesse sistema, e somente por terem casado com um Yangban e terem direito a provar o registro genealógico, eles poderiam ser admitidos para os altos cargos. Ou seja, era ainda muito conservador, muito imóvel a sociedade estruturada nos ideais confucionistas. O que eu acho interessante é que, assim como na China e no Japão, essa sociedade era estruturada em torno de privilegiar, além do rei, os letrados. Se não os letrados, os militares, e se não esses, você tem depois abaixo os artesãos, uma classe média, depois os camponeses e, por fim, entre eles, os servos e escravos. Então, com a prosperidade comercial e a urbanização, a classe mercantil, os mercadores, que tradicionalmente não era valorizado nos ideais confucionistas, eles pressionam para terem maior visibilidade, maior status político. Então, todas essas contradições vêm à tona, apresentam-se nas artes, né, como até tema de literatura, e a ordem internacional, como se insere Joseon, vai ser de relativa consolidação e certo isolamento diante do Japão, que tinha já fechado boa parte dos seus contatos oficiais, pelo menos,
e da China, que estava numa dinastia considerado pelos letrados coreanos como bárbaros e incultos, porque, a bem da verdade, né, os coreanos desse período se consideravam como os verdadeiros herdeiros de Confúcio. A próxima aula a gente vai ver sobre como que o reino de Joseon vai caminhar ao longo do século XIX. Antes que eu encerre, eu indico sempre meu livro aqui para vocês acompanharem as aulas, está ali embaixo. E também eu estou gravando também isso sempre que possível. E também talvez eu vá também projetar isso aqui no Instagram. No Instagram também vocês têm acesso ali ao link dos canais e também onde é indicado a leitura dos livros.